Tem um momento bem específico, quando você descobre algo que vai mudar tudo o que você sabe sobre o mundo, e sua primeira reação é contar para todo mundo. Sua segunda reação é perceber que não pode, porque contar a verdade, neste caso, é economicamente perigoso. Um cientista fez algo que deveria ter mudado. A história: 2 fios de metal, eletricidade barata, areia comum. Ele transformou um em pedra, rocha verdadeira, mais forte que concreto, sem adicionar nada, sem queimar combustível, sem máquinas pesadas. O custo, $5. Enquanto a indústria cobra 70, ele publicou, revistas científicas aceitaram e depois, silêncio absoluto, como se nunca tivesse acontecido, como se o paper não existisse. E a verdade terrível é que esse silêncio não é acidente. É orquestrado por corporações que lucram bilhões, mantendo você ignorante. Porque quando você descobre que pedra custa $5 e a indústria cobra 70, estruturas inteiras de poder começam a desmoronar. Essa é a história de como 400 bilhões de dólares suprimem uma verdade que a natureza já conhece há bilhões de anos. Antes de qualquer pessoa na Terra descobrir como fazer isso, o planeta já estava fazendo. Sozinho, sem ajuda, sem planejamento. Toda vez que um raio atinge uma praia, uma transformação acontece permanente. Real, a temperatura no centro daquele raio excede 50.000 graus Fahrenheit. Sua mente não consegue compreender número assim. 5 vezes mais quente que a superfície do Sol. 5 vezes mais quente. A areia que você pisa na praia, aquela que entra em cada lugar, derrete em 3.200 graus. Quando força com 50.000 graus encontra material que derrete em 3.000, o que você acha que acontece? A areia não apenas derrete, ela vaporiza, desaparece em um instante no ponto de impacto. Os ao redor criam algo bizarro. Tubos de vidro ocos que ramificam no solo como raízes de uma árvore invisível. Chamam de fulguritos. Palavra vem do latim fulgar, relâmpago. Quando você encontra um, você está vendo o rastro exato que a eletricidade traçou através da Terra. Eles aparecem em desertos, em praias, picos de montanhas, qualquer lugar onde relâmpagos visitam. Mas aqui está o que a história nunca mencionou. Não são raridades. São prova física de uma lei do universo. Eletricidade, intensa mais areia, sempre resulta em transformação permanente. Sempre. Sem exceção. Os romanos viam isso. Desenterravam esses tubos de vidro e compreenderam instintivamente que força invisível tinha criado. Cícero escreveu sobre Conderea fulmina cabarrel, Empagos. Não era piada. Era literalmente o que faziam. Os gregos foram além, acreditavam que fulguritos eram evidência de contato divino, que Zeus pessoalmente tocava a terra com seu poder. Chamavam de brontei, pedras, trovejantes e veneravam como milagres. 2.000 anos. 2.000 anos antes de material science existir. Duas civilizações compreenderam que relâmpago e areia tinham uma relação que produzia algo que nunca existira antes, algo mais duro, mais permanente, mais real que pedra comum. Eles não entendiam a química, não sabiam sobre íons, ou precipitação, ou carbonato de cálcio, mas viam o resultado e reconheciam o padrão. E quando a ciência finalmente chegou, em 1800, o que descobriu exatamente o que os romanos já sabiam. 1805, um geólogo finalmente explicou como fulguritos formam, qual é o mecanismo, como a física funcionava. 100 anos depois, pesquisadores não apenas entendiam
começaram a replicar. Em laboratório, deliberadamente, pegavam areia comum, aplicavam descarga elétrica e observavam como minerais sólidos se formavam. Confirmava cada praia atingida por raio que jamais existiu. Era ciência limpa, replicável, documentada. Ninguém fez nada com isso. Ficou em livros, em universidades, esquecido por quem tinha poder para explorar. Então, anos 30, engenheiros descobriram algo diferente. Quando você passava corrente elétrica fraca através de solo molhado, algo insano acontecia. A água simplesmente saía, o solo ficava comprimido, denso, muito mais forte. Essa técnica, chamada eletrosmose, começou a ser usada em projetos enormes. Barragens que seguravam milhões de toneladas de água. Aterros, fundações impossíveis. Funcionava. De verdade funcionava. Engenheiros confiavam o suficiente para usar em projetos onde falha significava morte. Mas e aqui é crucial. Ninguém nunca fez a pergunta óbvia. E se a eletricidade não apenas remove água? E se ela puder fazer algo mais profundo? E se ela puder fabricar minerais completamente novos dentro da areia? Minerais que nunca existiram lá antes? Essa pergunta ficou sem resposta por 80 anos, enterrada em revistas técnicas que ninguém lia. Enquanto isso, 4.000 de toneladas de cimento eram derramadas anualmente, como se alternativa não existisse, como se a alternativa fosse impossível. E então, agosto de 2024, um professor fez a pergunta. Seu nome era Alessandro, e ele tinha coragem que dezenas de engenheiros antes dele não tinham. O que ele fez foi simples. Água salgada, areia comum, 2 volts de eletricidade. Baterias baratas. Esperou. Dentro daquela areia, algo extraordinário começou a acontecer. A corrente elétrica mudou o pH da água. Apenas isso. Mas aquele número causou cascata química. Minerais dissolvidos na água, cálcio, magnésio, compostos que oceanos carregam em quantidades gigantescas, começaram a sair da solução. Precipitavam, solidificavam e onde? Dentro da areia, entre os grãos, nos espaços microscópicos vazios. Os minerais preenchiam aqueles espaços. Endureciam, travavam cada grão ao próximo. Criavam massa contínua. A areia virou rocha. Não vidro como fulguritos. Rocha verdadeira. O que se formava? Carbonato de cálcio. Mesma substância que compõe conchas, corais, ossos de peixes, calcário, criaturas marinhas, tem feito isso por centenas de milhões de anos usando sua própria energia. Alessandro apenas substituiu a energia por 2 volts e provou que você não precisa de biologia complexa, apenas eletricidade. A rocha que se formava tinha propriedades que superavam qualquer coisa que a indústria produzia. Resistência à compressão ultrapassava concreto. Resistência ao impacto. Durabilidade de séculos. Não era teórico. Era mensurável. Verificável. Alessandro calculou o custo cuidadosamente. 1 metro cúbico de areia transformada em rocha $5 a $6. 1 metro cúbico. Um cubo que você conseguiria se colocar dentro $5, a indústria cobra 70 para fazer a mesma coisa. 10 vezes mais caro para resultado pior. Ele publicou em revista científica respeitada Communications Earth and Environment. Cientistas leram, citaram e então desapareceu. Não porque falhava, porque revelava algo que 400 bilhões de dólares em poder corporativo não queria que você soubesse. 400 bilhões por ano apenas em um produto. Cimento Portland. Um cara chamado Joseph Aspan, pedreiro britânico, patenteou em 1824 Simples Quays Accidental,
Nomeou assim porque pensou que parecia com pedra britânica, mas o que aconteceu depois foi engenharia política pura. Corporações gigantescas construíram infraestrutura inteira ao redor desse produto. Fornos imensos, pedreiras imensas, moinhos, redes de distribuição que alcançam cada cidade, padrões técnicos, códigos de construção, um sistema tão complexo, tão integrado, tão dependente, que remover dele parecia impossível. Impossível. Porque quando você tem 400 bilhões em jogo, você não deixa acidentes acontecerem. Você tem poder para enterrar alternativas. Veja como, toda vez que engenheiro projeta prédio, obedece códigos que especificam quais materiais são aceitáveis. Esses códigos foram escritos ao redor de cimento. Portland, se você quer usar outra coisa, precisa provar, precisa passar em testes caros, precisa convencer comitês. É lento, intencional. Chamam de inércia regulatória. É eufemismo para vamos fazer parecer impossível. Existe material chamado geopolímero concreto, desenvolvido nos anos 40. 80 anos de pesquisa confirmam como estruturalmente superior. Reduz carbono em 70 a 80%. Supera Portland em métrica. Após métrica, tudo. Mas se você ligar para fornecedor hoje e pedir geopolímero, silêncio. Desculpas, não temos. Regulação não permite. Não treinamos. Material tem existido por 80 anos. Nunca chegou ao mercado. Por quê? Porque códigos nunca foram atualizados e códigos são escritos por comitês onde indústria de cimento sempre. Tema acento sempre. Não é coincidência. É engenharia política, a mais efetiva que existe. Enquanto isso, planeta paga indústria de cimento emite 8% de todo o dióxido de carbono do mundo. 8%, mais que a aviação inteira, mais que navegação inteira, mais que todos os carros combinados. Cada tonelada de cimento libera 0,87 toneladas de CO2. Apenas na produção, 4 bilhões de toneladas de cimento por ano, as contas. Bilhões de toneladas de carbono lançadas anualmente. Porque produto específico de 1824 se tornou indispensável através de poder político. A indústria sabia, tem sabido por décadas. Documentos mostram conhecimento desde anos 90. Então, o que fizeram? Lobbying agressivo, pressão política, e aqui está a genialidade sinestral, propõe solução chamada captura de carbono nos fornos. Requer bilhões em investimento. Em qual infraestrutura? A mesma fornos velhos, processos velhos, cimento Portland velho. Em outras palavras, gastar bilhões para manter sistema quebrado funcionando. Em vez de permitir que sistemas melhores substituam, garante que futuro pareça com passado. Que lucros continuem fluindo. Que competidores nunca apareçam. Mas Alessandro compreendeu algo essencial. Princípio eletroquímico não é segredo. Está em revistas acadêmicas que qualquer pessoa consegue ler. Está documentado, replicável, escalável. E mais importante, disponível agora. Você não precisa de tecnologia do futuro. Não precisa de inovação impossível. Precisa de 3 coisas que existem neste momento: água salgada, areia, eletricidade. Tudo. Você consegue replicar exatamente o que Alessandro fez. Em qualquer escala, do tamanho de jardim ao tamanho de fundação, de rachadura pequena ao revestimento de estrutura inteira. Conhecimento é democrático. Tecnologia é acessível. O único problema é que está sendo suprimido
propositalmente por estruturas de poder. Porque quando suficientes pessoas sabem que a areia custa $1 e se torna rocha por $5, estruturas que vivem de você não saber começam a desmoronar. E estruturas que desmoronam não se reconstroem sozinhas. Essa é a razão do silêncio. Não porque descoberta falhou, porque descoberta ameaça. E poder corporativo no mundo moderno se defende através de algo mais letal que violência. Se defende através de invisibilidade, através de silêncio tão profundo que você esquece que pergunta deveria existir. Deixe-me ser explícito sobre como o silêncio funciona. Um pesquisador publica artigos sobre eletrodeposição. Comunidade científica lê. Alguns citam. E então nada. Não há financiamento comercial, não há startup explorando, não há contratante interessado. Por quê? Porque qualquer pessoa que tente comercializar enfrenta barreira invisível, feita de códigos de construção, regulações obscuras e estruturas de incentivo que apontam tudo na mesma direção. Compre cimento Portland. Um engenheiro em grande corporação construtora tem ideia. Por que não tentamos eletrodeposição? Sua resposta vem rápido. Códigos não permitem nossos clientes. Exigem Portland. Tecnologia não está comprovada comercialmente. Tradução. Poder corporativo estabelecido já silenciou qualquer caminho que pudesse competir. Não é conspiração que necessita de pessoas se encontrando em sala escura. É estrutura, sistema. Cada ator individual fazendo o seu trabalho. Cada incentivo apontando a mesma direção. E resultado é supressão perfeita. Invisível. Documentada em literatura acadêmica, mas comercialmente morta. Agora, e isto é crucial. Você precisa entender que isso não é único. Reopolímero concreto desenvolvido nos 40 a 80 anos de pesquisa o valida, supera Portland em tudo. Reduz carbono, nunca comercializado. Por quê? Mesma razão, concreto de cinzas vulcânicas. Conhecido, comprovado, viável, nunca chega ao mercado. Por quê? Mesma razão. Concreto com microbactérias que se auto-reperam em revolucionário. Científico documentado. Ninguém sabe que existe. Por quê? Mesma razão. É padrão. Tecnologia não desaparece. Conhecimento não desaparece. O que desaparece é caminho comercial. O que desaparece é financiamento. O que desaparece é coragem para desafiar. Estrutura que beneficia poder estabelecido. E, enquanto isso, bilhões de toneladas de carbono são lançadas anualmente porque método específico de 1800 se tornou o único viável. Você consegue enxergar a engenharia, como perfeito é? Não precisa de lei que proíbe a alternativa, apenas de falta de lei que permite. Não precisa de campanha de assassinato de reputação, apenas de silêncio tão profundo que pergunta nunca é feita. E quando pergunta não é feita, quando o conhecimento permanece invisível, quando tecnologia não tem caminho para mercado, então estrutura permanece segura, lucrativa, intacta, enquanto o planeta se aquece. Então aqui está exatamente o que você faz, porque informação sem aplicação é apenas ruído, e você não veio para ouvir ruído. Você veio para entender como fazer. Pegue água salgada, água do oceano, se você mora perto. Se não, dissolva sal comum em água filtrada. Quanto mais minerais na solução, melhor. Pegue areia. Qualquer areia, de praia, de rio, de loja de construção. Pegue uma fonte de eletricidade de baixa voltagem. Bateria de 9 volts serve. Carregador de carro na configuração mais baixa é melhor. 2 a 4 volts é intervalo ideal. Pegue 2 eletrodos, metal condutor, aço, cobre, qualquer coisa. Agora, empurre os eletrodos na areia. 4 a 6 centímetros de distância. Despeje água salgada até saturar.
completamente cada grão encharcado. Conecte seu terminal positivo de um lado, negativo do outro. Você verá bolhas no eletrodo negativo. Gás hidrogênio sendo liberado significa reação começou. Você não consegue ver mineralização porque acontece nos espaços microscópicos entre grãos, mas está acontecendo. Para aplicação, pequena rachadura, borda de jardim, PET de fundação deixe, funcionando 48 a 72 horas. Desconecte. Deixe curar 24 horas. Teste com seu dedo. Você sente a mudança. A areia agora tem rigidez, tem densidade, tem uma semana de tratamento contínuo produz material que resiste golpes. Quanto mais tempo, quanto mais rico em minerais a água, mais forte. Fica. Para aplicações maiores, você multiplica. Mais eletrodos, mais água, mais área, a voltagem não muda. Você está apenas criando múltiplas zonas de reação. Pense em reparar concreto rachado em fundação. Rachadura que tomou água, que começou a desintegrar, você perfura furos, satura com água salgada. Insere hastes de metal. Passa corrente elétrica, a eletrodeposição preenche a rachadura de dentro para fora com carbonato de cálcio. Minerais novos crescem, não é PET, é transformação química real. É ligação ao nível molecular, é permanente, estrutural, verdadeiro. Esse é o ponto onde você realiza. Você consegue fazer isso agora. Você consegue experimentar, você consegue testar. Você consegue comprovar que funciona. Não em laboratório controlado. Em sua casa, em seu jardim. Você consegue pegar tecnologia que 4 bilhões de dólares em poder corporativo quer que você nunca descubra e usar agora, hoje, sem permissão. Sem código de construção, permitindo apenas você, eletrodos, areia e eletricidade. Agora você entende por que silêncio existe. Porque quando você consegue fazer algo, você consegue ensinar para alguém mais. E quando suficientes pessoas conseguem fazer, estruturas de poder começam a rachar. Não quebram imediatamente. Racha lentamente, mas racha. Uma pessoa repara sua fundação com eletrodeposição. Funciona. Ela conta para vizinho. Vizinho tenta. Funciona. Vizinho conta para amigo contratante. Contratante começa a questionar. Por que paga $70 quando $5 funcionam? E quando suficientes contratantes questionam, engenheiros começam a questionar. E quando engenheiros questionam, códigos, finalmente, precisam ser atualizados. Porque poder corporativo só funciona enquanto você não sabe que alternativa existe. No segundo que você sabe, estrutura muda. Corporações que dominam cimento global, Lafarge, Holcim, CAREAT, Heidelberg Cement. Seus nomes você nunca ouve, mas seus produtos estão em cada construção que você entra. Sua receita depende de 400 bilhões por ano, construído em produto que não consegue existir sem queimar combustível fóssil em temperaturas de 10.000 graus. Cada código que ordena use Portland é ordem de compra obrigatória. Cada década que geopolímero fica fora do mercado é década de vendas garantidas. Cada pesquisador que publica sobre eletrodeposição e não recebe chamada de executivo é bala que dodigaram. O padrão é claro. Tecnologia não desaparece. Caminho comercial desaparece. Pesquisador descobre coisa melhor, publica, vai para arquivo. 10 anos depois, pesquisador diferente redescobre. Publica novamente, vai para arquivo novamente. Conhecimento acumula. Estruturas de poder permanecem. Por que mudar? Exigiria que pessoas poderosas aceitassem redução em poder e lucro. E isso não é algo que pessoas poderosas
fazem voluntariamente. A única coisa que força a mudança é quando você consegue fazer a alternativa funcionar. Quando você consegue prover que $5 funcionam, quando você consegue mostrar para amigo, vizinho, comunidade, quando você consegue demonstrar que o sistema estabelecido está mentindo por omissão, e essa é a razão real por trás do meu vídeo. Não é informação teórica, é poder prático. Você agora tem conhecimento que a maioria não tem. Você agora consegue fazer algo que a indústria quer que seja impossível. Você consegue transformar areia em rocha, consegue agora sem permissão, sem aprovação, sem código que valide. Apenas você e eletricidade. E quando você consegue fazer, você consegue ensinar. E quando você ensina, a estrutura começa a rachar. Você consegue desfazer essa informação agora? Não consegue. Ela está aqui dentro do EVOC. Toda vez que você vê concreto sendo derramado em rua, em escola, em hospital, você vai saber que poderia ter sido $5. Você vai saber que foi $70 por motivo político. Toda vez que alguém diz, não temos alternativa, você vai saber que é mentira, porque a alternativa existe. Sempre existiu. Natureza a demonstrou. Antigos a descobriram. Engenheiros a reconstruíram. Ciência a confirmou. Indústria escolheu ignorar. Cada decisão feita por indústria é decisão feita por pessoa específica. Engenheiro que assina o projeto. Contratante que escolhe material. Oficial que escreve C. Executivo que financia pesquisa que não explora alternativa. Cada uma dessas pessoas poderia escolher diferente. Poderia escolher coisa mais barata, coisa mais limpa, coisa que o planeta já faz com relâmpagos há bilhões de anos. Mas escolha individual exige razão para mudar. E quando toda estrutura ao seu redor está configurada para que ninguém tenha razão para mudar, escolhas permanecem teóricas, até se tornarem maioria, até clientes exigirem, até donos questionarem, até engenheiros recusarem. Você agora tem conhecimento que a maioria não tem. Isso é poder. Poder real. Não poder de violência. Poder de saber. Algo que estrutura estabelecida quer manter oculto. Você não consegue ignorar depois que sabe. Você pode tentar. Muitas pessoas tentam, mas você vai ver concreto e vai lembrar $5. Você vai ver código de construção e vai lembrar política corporativa. Você vai ver fundação rachada e vai lembrar eletrodeposição funciona. E essa lembrança é sementes de mudança. Sementes sempre crescem. Podem crescer lento, muito lento, gerações lento, mas crescem porque quando suficientes pessoas sabem que areia custa $1 e se torna rocha por $5, estruturas de poder que vivem de você, não saber não conseguem permanecer intactas. Começam a rachar, e estruturas que racham podem ser reconstruídas por algo melhor, por sistema que coloca a ciência acima de lucro, por futuro onde melhor ganha, não porque a indústria permite, mas porque você e pessoas como você recusam aceitar pior. Esse futuro começa agora. Começa quando você compartilha. Inscreva-se nesse canal, porque voltaremos com mais descobertas que foram feitas para desaparecer. Mais tecnologias que poder tentou enterrar. Mais verdades, aguardando. E cada uma muda o jogo. Cada uma aproxima o mundo de lugar onde solução melhor não compete com poder, simplesmente vence. Porque poder só funciona enquanto você não sabe. No segundo que você sabe, você consegue fazer diferente. E quando você consegue fazer diferente, o mundo consegue ser diferente.